Eu quero continuar tratando deste vídeo dos direitos de liberdade, essa primeira dimensão ou geração, como queiram, dos direitos humanos. E ao tratar dos direitos de liberdade, eu quero fazê-lo a partir de um julgamento emblemático do Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ação em que se debatia a constitucionalidade da lei de imprensa. E ao se discutir a constitucionalidade da lei de imprensa, essa matéria teve como relator o ministro Carlos Aires Brito, que deu uma verdadeira aula em seu voto. A sua emenda tem mais de 10 itens, todos muito pedagógicos, indicativos de como nós devemos respeitar as liberdades no nosso atual estágio civilizatório. E o ministro Aires Brito resolve enfrentar um tema dos mais sensíveis, dos mais delicados, que é esse possível conflito entre a liberdade de expressão e, do outro lado, a inviolabilidade dos direitos da personalidade, a proteção à honra, à imagem da pessoa, a proteção à intimidade, ao espaço privado. Como calibrar, como ponderar esses princípios? O autor italiano, Luigi Ferrajoli, ele é refratário, ele é resistente à ideia, que é uma ideia hoje amplamente majoritária, que quando nós temos essas normas de textura aberta, normas que não descrevem condutas, mas que enunciam valores éticos como esses, né, de que nós estamos a tratar, né, liberdade, inviolabilidade, direitos da personalidade, o Ferrajoli é resistente à ideia de que se deve ponderar. Ele entende que há uma hierarquia entre esses princípios e que no vértice da pirâmide estariam aqueles direitos que correspondem a imunidades. Em outras palavras, não correspondem a ações concretas, né? Como se dá quando a gente trata da liberdade de expressão, da liberdade de associação, da liberdade de reunião, a proteção à liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, tem a ver com esse nosso espaço, né, interior, mental, né, como também aquilo que diz respeito à proteção à honra, à imagem. O sujeito tutelado, ele não age, ele é protegido pela ordem, no nosso caso, pela ordem constitucional. E o Ferrajoli diz, não, essas imunidades estão no vértice da hierarquia normativa e por isso não há necessidade de ponderação. O ministro Aires Brito adota uma posição que me parece diametralmente oposta, mas com judiciosos fundamentos. O que ele sustenta desde a ementa, mas em meio à fundamentação também, é que há um desfrute instantâneo da liberdade de imprensa. E depois, como possível desdobramento, se houver alguma difamação, alguma atitude abusiva da imprensa, é que se cogite da reparação. Ele diz que essa plenitude da liberdade de imprensa, e eu leio o seu voto, coloca em estado de momentânea paralisia a inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, como, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e a honra de terceiros. Ele está, evidentemente, a interpretar o artigo 220, que, na sua literalidade, conspira para essa ideia dessa cronologia. Primeiro, a liberdade de imprensa, depois que se cogite da reparação por perdas e danos. Porque diz o artigo 220 da nossa Constituição, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Ele se refere ainda ao artigo 13.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, que, de fato, ao assegurar a liberdade de expressão, diz na sequência: o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária. Para assegurar, e aí vem dizendo quais seriam os direitos a serem assegurados nessa responsabilidade ulterior, posterior, portanto. E aí há
o debate a respeito da interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos dever ser essa a que foi adotada na DPF 130. Se nós lermos a Convenção Europeia de Direitos Humanos, nós vamos ver que na Convenção Europeia de Direitos Humanos, no artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, há um item, né, que vem em sentido aparentemente oposto, assegurando a proteção dos direitos da personalidade como um precedente. Diz o artigo 10, item 2 da Convenção Europeia de Direitos Humanos: o exercício destas liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções previstas pela lei que constituam previdências necessárias numa sociedade democrática para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem, a prevenção de crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem. Então, o Supremo Tribunal Federal adota uma posição que estaria aparentemente em consonância com a literalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos, e nós vamos tratar em outro vídeo de como se posiciona a Corte Interamericana de Direitos Humanos ao interpretar com efeito vinculante no Brasil, desde 1998, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e como se manifesta a Corte Europeia de Direitos Humanos, que não exerce força vinculante, né, para nós brasileiros, mas tem uma influência grande, tendo em vista, inclusive, o diálogo que existe entre essas cortes internacionais. Mas o que eu quero concluir é dizendo que na reclamação constitucional 9.428, o ministro Peluso, o relator, tratando de um embate entre o Estado de São Paulo, que era o reclamante, o jornal O Estado de São Paulo, contra um político que se dizia difamado pelo jornal, o ministro Peluso disse: olha, essa posição do ministro Aires Brito na DPF 130 é uma posição pessoal. A Corte não teria decidido no sentido de a liberdade da imprensa ter esse caráter absoluto, né, que não poderia ser inibido pela proteção da intimidade, da privacidade, da honra, da imagem das pessoas. Esse embate foi travado de uma forma muito rica, o ministro Aires Brito defendendo que o precedente na DPF 130 tinha sim essa força, ele teria convencido os ministros no julgamento da DPF 130 de que a liberdade de imprensa era de desfrute momentâneo para só depois se pensar na reparação moral, mas foi acompanhado apenas pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Celso de Mello. Os demais ministros seguiram na linha de que haveria sim a possibilidade dessa ponderação entre liberdade de imprensa e a inviolabilidade dos direitos da personalidade. Em cada caso, se haveria de decidir o que prevaleceria. Isso sem embargo de todos estarem de acordo, menos um, que foi o ministro Marco Aurélio, na DPF 130, quanto à inconstitucionalidade das restrições estabelecidas pela lei de imprensa, que não está, portanto, a vigorar mais entre nós. Em um próximo vídeo, eu quero tratar mais um pouco sobre a posição da jurisdição internacional acerca desse tema, liberdade de imprensa, tratando sobretudo de um precedente recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Lagos del Campo versus Peru, que é bem significativo de como a jurisdição internacional se posiciona hoje sobre essa matéria.